Atriz global dá forte testemunho após, em momento de desespero, ir para uma igreja evangélica. Não tenho palavras, jamais terei para descrever o que se sente. Minha perna só de lembrar, ela ainda amolece. Mas aí eu lembrei daquela voz lá no banheiro, onde ele falou: confia em mim. Fui pro culto. Claro, né? Nessas horas a gente dá um jeito. Fui pro culto. No culto tava um pastor que nunca pregou na igreja. Foi quando os meus joelhos se dobraram, da onde eu tava sentada. A atriz Tayla Ayala conta um testemunho emocionante sobre o nascimento de sua filha, onde ela não via mais saída e correu para uma igreja evangélica, e o pastor foi usado por Deus para falar com ela e o milagre acontecer. Assista o testemunho completo. Chegou o dia. Não sei nem se eu tenho imagem no celular, tá, gente? Pra o tamanho desse vídeo. Não programei começo, meio e fim, não pensei em nada, simplesmente falei, liga a câmera, porque faz muito tempo que eu penso, que eu já gravei, inclusive, alguns vídeos, depois eu coloco em alguns pedaços aqui, e eu vou postergando, falar sobre isso, trazer isso aqui, não, ainda não é o tempo, não, ainda não é a hora, medos, anseios, esperando a hora certa, as palavras certas, e esse vídeo nunca sai. Desde que eu engravidei, vocês me perguntam muito sobre a comparação da minha primeira gestação para a segunda gestação, então não é um relato de parto, é para além de um relato de gravidez, bem para lá. Mas vou começar pelo começo. Quando eu engravidei da Tereza, eu ouvi não, né? Eu vi alguns comentários em algumas situações do tipo, nossa, reclamou tanto da primeira gestação, porque engravidou de novo. Obviamente são pessoas que, primeiramente, não me conhecem, segundo, não me conhecem nem virtualmente, porque eu tenho certeza que quem me acompanha mesmo, desde tudo sempre, ou quem pôde assistir todos os vídeos, desde o primeiro, onde eu expliquei absolutamente tudo, começo a fim, vídeos longos, haja paciência, eu falo pra caramba. Enfim, mas quem acompanhou todos os meus relatos, todas as minhas dificuldades, todos os meus textos, todos os meus depoimentos, todos os meus testemunhos, eu tenho certeza que não pensa dessa forma, porque foi mais na profundidade para entender, né, o que as pessoas colocaram como apenas uma reclamação. Então, recapitulando-se muito brevemente, eu faço análise há muitos anos. E é bem difícil fazer minha análise, porque a análise é muito baseada na nossa infância, né? Não só, mas muito baseado na infância. Só que eu não tenho memórias de infância. Eu tenho do 1 aos 5, 6 anos, eu tenho flashes de segundos de memória. Segundos, tipo, comendo uma coisa, tipo, chorando porque tava chovendo e eu não podia ir pra escola, porque a gente caminhava muito por barro, e aí quando chovia muito a gente não podia ir pra escola, eu chorando. Então, assim, eu tenho flashes que não preenchem 2 mãos. É comum, Tayla, muita gente, né, não tem essa memória de infância assim, tipo, tem flashes de nada. Porque isso tem um estudo, né, não sou eu que acho, é quando o seu cérebro, ele precisa apagar memórias para que você siga, para que você viva, sobreviva, para que você saia dos traumas, abandonos, faltas, dores, abusos. Então você realmente bloqueia. E a minha gravidez do Francisco foi um mergulho nisso tudo. Eu simplesmente fiquei paralisada nos meus traumas da minha infância. Então, os sintomas de vômito, de que era só ruídos perto do que eu senti do que passou dentro de mim para eu gerar aquele ser humano que é minha vida. É minha vida, ele, minha vida. Tipo, eu passaria por tudo isso milhões de vezes de novo. Mas, enfim, essa foi minha grande dificuldade na gravidez do Chico, porque todo esse trauma da minha infância me fez ter a me carregar a vida inteira a dúvida de que eu sou capaz. Então, de novo, quem me conhece, quem me acompanha, não viu só frases ou chamadinhas do meu canal, né, do Mil e Uma Tretas de Maternidade, que a gente coloca pílulas. Quem só ficou preso nas pílulas, vendo a reclamação e não assistiu o episódio inteiro, não pegou o conteúdo todo, veio fazer o julgamento mas engravidou de novo, mas enfim, engravidei de novo. Vamos começar daí. E aí, no dia que eu descobri, sem querer, obviamente, porque eu tava fazendo tabelinha, inocente, tudo bem, podem falar, e tava fazendo um coito interrompido.
mesmo assim, eu engravidei. E aí, no dia que eu descobri, eu tive um ataque de pânico, eu descobri sozinha, eu não tinha ideia, fui fazer um teste assim muito, eu já tive cisto no ovário, tava achando que tava fazendo cisto, fui fazer o teste sozinha, só pra, assim, e aí eu tive uma crise de pânico, seríssima, horrível, pior de todos que eu tive na minha vida, onde eu literalmente bati a minha cabeça no box de vidro, assim, tipo. O meu surto levou 1 hora, porque nessa 1 hora Deus falou comigo em alto bom som, como eu falo aqui, como eu já falei que ele fala comigo quando ele precisa falar, o que é bastante, graças a Deus, graças a Deus. Ele falou: você não confia em mim? Cadê a sua fé? Você não acredita em mim? Eu sei o que é melhor para sua vida. Eu sou teu pai, eu te trouxe até aqui, eu te dei tudo. Confia em mim. O meu medo e os meus, né, meu medo, tudo que passava na minha cabeça durante aquela 1 hora cessou. Eu nunca mais, durante os 9 meses de gestação, tive dúvidas, tive medos, tive qualquer sentimento desse. Então, de fato, foi uma gravidez completamente diferente uma da outra. Completamente diferente. Uma eu tava paralisada pelo medo, paralisada com a certeza de que eu não era capaz, de que enfim, por todos os possíveis motivos de não ser capaz, enfim, por uma outra gravidez onde eu tive a clareza de que era obra de Deus, de que eu era capaz e que era isso que ele queria pra mim e o que ele quer pra mim é o melhor pra minha vida. E assim foi a gravidez, com refluxos, com dores, com tudo que a gente já sabe de grávida, bastante intensos. Mas, enfim. Aí, quando eu tava, eu não lembro exatamente as datas e também não fiquei pesquisando aqui pra falar, então assim, vai ser meio por cima. Mas quando eu tava com uns 4 meses, 4, 5 meses, 4, 5 meses, eu fui fazer mais uma ultra mensal, e deu que o percentil tinha caído. Acho que era 5 meses. Então, com 4 meses, o percentil, eu só descobri que era percentil quando tive problema agora com a gravidez da Tereza, porque eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Percentil é a nota do bebê, né? Que é de 1 a 100, da evolução do peso, né? Tem percentil da cabeça, do abdômen, enfim, né? Tudo. E o bebê tinha caído o percentil. Ele tava no percentil 33, que já não é assim, nossa, um percentil, mas ok, ninguém nem tinha me falado de percentil quando tava com 33, mas caiu pra 11. E aí ela falou: olha, o percentil tá baixo, a gente vai ter que. Aí foi quando eu comecei a tomar as vacinas, que eu já falei pra vocês, as injeções de trombofilia, quando minha dieta mudou radicalmente pra proteína, gorduras boas, enfim, aquela coisa toda, a vida mudou. E aí, tudo bem. Do percentil 11 foi pro 22. Quando eu tive essa notícia, eu já tava no meu processo que eu já contei aqui pra vocês de orar em jejum. E nesse dia, como sempre, abriu numa passagem absurda. Hoje foi um daqueles dias de desânimo. Você tá pensando em desistir? Apegue-se à promessa de que no Senhor é possível vencer todas as batalhas. Pois em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou seguindo Jesus Cristo desse caminho e não desisto. Não volto atrás, não volto não. Meu Deus, como assim? Mesmo depois de tantos anos eu ainda fico surpresa da forma com que ele fala comigo. Enfim, e assim foi um processo bem longo e bem difícil. Do 11 subiu para o 22, aí deu certo, vai subir mais, do 22 caiu para 10, enfim. E assim foi, mês a mês. Ela foi do 11 para o 22, o 22 só foi ladeira abaixo, nunca mais subiu. Eu ainda com esperança de ter um parto normal, né? A médica falou, cara, já tem um corte de cesariana de 1 ano e 4 meses, é tipo impossível, mas vai que você chega lá cuspindo o neném, a gente vai tentar, enfim. Então tentei tudo, fiz tudo, o óleo, não sei o que, né? Fiz tudo que tinha pra fazer e fiquei segurando a neném, minha médica querendo tirar, porque o percentil da menina não parava de cair, ela tinha que crescer aqui fora. Enfim, resumindo, e a cada notícia nova, não muito boa, foram algumas, eu tô assim, passando muito, assim, passando muito por cima.
mais uma passagem que eu lia no meu livro de oração, mais uma palavra que eu recebia, mais é assim, eu vou colocar aqui algumas, porque eu cheguei a gravar, era tão surreal que eu falava, eu preciso falar sobre isso, eu preciso mostrar como ele fala comigo, eu preciso passar isso para as pessoas, porque tem pessoas que não conhecem esse amor, tem pessoas que não conhecem essa palavra, tem gente que não conhece isso. Olha o que ele tá falando comigo, olha como ele fala comigo. Era uma coisa tão surreal. Eu usei muito essa palavra surreal até eu descobrir hoje que não é surreal, é sobrenatural. Sim, é sobrenatural. Enfim. Então eu tenho uns pedacinhos, vou colocar aqui. Que eu não vi também antes de começar esse texto. Pensei, eu vou ver para trazer. Não, enfim. Antes de começar esse texto, antes de começar esse relato, esse testemunho, eu diria. E foi muito chocante, assim, muito chocante. Cada palavra do dia do exame, do dia que a fé caía, do dia que eu falava não vai dar certo, onde todas as probabilidades mostravam que não ia dar certo. Por muitos motivos de saúde mesmo, né? Todas de saúde, no caso. Então, a probabilidade falando não vai dar certo, não vai dar certo, e vinha uma palavra. E vinha uma palavra falando, vai dar certo, confia em mim, vai dar certo, confia em mim, vai dar certo, confia em mim. Jesus é um bálsamo para uma vida de dificuldades. Quando chega o cansaço, ele renova nossas forças e sustenta nosso espírito com esperança. O peso da vida é substituído pela sensação de leveza que só Cristo pode nos dar. A verdadeira proteção. Encontrar em Deus o conforto e a direção em meio às tempestades é uma das mais preciosas experiências. Até que chegou o dia de fazer o teste o exame do coraçãozinho da neném, que eu quase não fiz. Falei, ai, aquele exame. Fui fazer. E aí o médico viu o coração inteiro, ótimo, 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 ótimo. Chegou no final, juro, eu já tava, tipo, quase me vestindo aqui, né, colocando a barriga pra dentro. Ele falou, peraí. A neném tinha mexido e ele achou um CIV. CIV é uma parte do coração da neném que tinha que estar fechada, né? Não é daquelas que é aberta depois, não, é uma parte que já deveria estar dentro do meu útero fechada e estava aberta. Então eu tenho um fluxo sanguíneo de um lado para o outro onde não deveria ter. No finalzinho. Nesse dia eu caí. Caí de saber o que era a cirurgia, uma recém-nascida, uma bebê de percentil pequeno, percentil baixo, assim, caos. O médico tem chance de fechar ainda na barriga? Não. Não tem chance de fechar na barriga. Ou fecha depois que nasce, ou opera. E nesse dia que eu caí no coração, o CIV tava lá, o pezinho foi um pouquinho, mas foi. E beleza. Aí voltamos com um mês. Quando deu um mês, o médico falou, uau, o coraçãozinho dela já estava todo maior de um lado. O fluxo atrapalhando bastante, ela não ganhou nada de peso. Ela ganhou 10 gramas. 10 gramas. E aí ela entrou com medicação. Entrou com medicação pro coração para conseguir mamar, ganhar peso pra gente retardar essa cirurgia. E aí hoje... E aí, resumidamente, assim, muito, gente. Hoje, a gente foi fazer o exame de 2 meses, que ela acabou de fazer 2 meses. E não ganhou peso. E o coraçãozinho dela precisa de uma cirurgia. Urgente. E aí eu perguntei como que era a cirurgia. Porque eu não sei porque eu tinha na minha cabeça de que era simples. E aí o médico começou a falar, abre o peito, serra, abre. Tira todo o sangue do coração. Afasta o pulmão. Opera. Entuba, quer dizer, entubado. Volta o sangue pro coração. Fecha o peito. Deixa o marca-passo. A minha neném não tem 3,5 kg. Minha neném é deste tamanho. O peito dela é deste tamanho.
Não tenho palavras, jamais terei para descrever o que se sente. Minha perna, só de lembrar, ela ainda amolece. Mas aí eu lembrei daquela voz lá no banheiro, onde ele falou: confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Fui pro culto. Claro, né? Nessas horas a gente dá um jeito. Fui pro culto. No culto tava um pastor que nunca pregou na igreja, um convidado. O tema era: sem ele não dá. Claro que não dá. Quem que consegue passar por isso sem, não sei como, enfim. Mas tudo bem, tava difícil de concentrar até, né? Porque tentando prestar atenção na palavra e socorro, né? Tudo acontecendo dentro de mim. Mas chegou no final do culto, quando ele já estava pregando exatamente uma palavra específica, ele começou a dar o testemunho da vida dele. Foi quando os meus joelhos se dobraram, da onde eu estava sentada. O testemunho dele era de quando ele era criança, e ele praticamente foi dado como morto. O hospital falou: vamos desligar os aparelhos, não temos mais o que fazer. E os pais entraram na primeira igreja que acharam, não eram pessoas crentes, e se dobraram e pediram pela cura do filho, que imediatamente foi curado. E esse é o testemunho de vida dele, não só dos pais, como de vida dele. E mais uma vez, Deus falou comigo assim, em alto bom som: confia em mim. Tá tudo bem. Eu sempre soube que a minha vida, quem me conhece sabe da minha trajetória, eu sempre soube que a minha vida era um grande testemunho. E eu venho, aos poucos, entendendo e trazendo de alguma forma isso, principalmente para as pessoas que estão ao meu redor, eu acho. Menos aqui, mais aqui. E hoje eu tive mais uma vez a certeza de que isso é só mais uma dificuldade, como eu já passei por muitas. Quem conhece, quem vê esse Instagram glamouroso e essa vida bela que eu tenho hoje, porque sim, eu tenho uma bela vida hoje, não tem noção do que eu passei, das minhas dificuldades, não tem noção. Olha esse rostinho bonitinho, fala. Então, mas eu e ele, a gente sabe, então eu sei desde sempre que minha vida é um grande testemunho e ele vem me preparando para algo maior. E é através das dificuldades que ele aumenta a minha fé. E hoje eu falei uma coisa pro meu marido quando eu saí de casa. É muito lindo. E era sobre isso o texto que eu tava preparando para vocês antes de saber da cirurgia. Na minha cabeça, preparando aqui na minha cabeça. O tema era propósito dos filhos da nossa vida. Porque eu acho que os filhos são um grande propósito na nossa vida, não tem nenhum propósito maior do que os filhos na nossa vida, de transformação, de evolução, de aprendizado, né? E era muito lindo ver tão claro o propósito de um filho na tua vida. Assim como o Chico tem o dele, claro assim. Em trabalhar, enfim, outro texto. E aí, o que você achou deste testemunho? Escreva nos comentários, curta e compartilhe.